Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre uma nova alternativa terapêutica em câncer de próstata, castração resistente, chamado lutécio PSMA. O lutécio PSMA é um método terapêutico da medicina nuclear onde é entregue a molécula do lutécio, que é uma molécula radioativa, emissora de ondas beta, que leva a um dano ao DNA da célula tumoral e à morte da célula tumoral, e essa molécula de lutécio é entregue às células que expressam o PSMA. Então, esta é uma terapia importante, validada em diversos estudos iniciais e já comprovada por um estudo de fase 3. Portanto, já é considerada uma terapia padrão no nosso meio. Vamos ver a questão? É uma questão de 2022 que fala de um homem de 64 anos de idade sem comorbidade, teve diagnóstico de câncer de próstata há 10 anos, foi submetido à cirurgia, teve recidiva bioquímica, fez terapia de deprivação androgênica, depois teve doença metastática resistente à castração para osso e para linfonodo, recebeu enzalutamida, recebeu docetaxel, recebeu cabazitaxel e recebeu o rádio 223. Tudo foi suspenso por progressão de doença e atualmente ele está com elevação de PSA, progressão de doença radiológica e progressão sintomática. Ou seja, a gente está diante de um paciente politratado, ele já recebeu castração central, bloqueador periférico, docetaxel, cabazitaxel, rádio, ele já recebeu diversas alternativas terapêuticas e a gente vai pensar agora como tratar essa progressão. Então, o lutécio para esse paciente parece ser uma boa opção. E aqui na imagem a gente vê uma célula tumoral que expressa o PSA e a molécula do lutécio PSMA. Então o PSMA guia a molécula do lutécio para a célula do câncer de próstata, sendo endocitada, e aí quando ela é endocitada, a molécula do lutécio emite a partícula beta que leva ao dano do DNA. Essa estratégia foi validada em 2 estudos importantes. O primeiro estudo é o estudo THERAPY. O estudo THERAPY é um estudo de fase 2 que comparou lutécio PSMA versus cabazitaxel na população que já tinha recebido terapia de deprivação androgênica e bloqueio periférico e docetaxel, e mostrou um benefício para a realização de lutécio nessa população com uma menor toxicidade. Então a gente tem um estudo de fase 2 positivo e à direita a gente tem o estudo Vision. O estudo Vision foi um estudo randomizado de fase 3 que mostrou benefício de sobrevida livre de progressão e benefício de sobrevida global para essa população com o uso de lutécio. Agora, um ponto que é muito importante: nem todo paciente politratado é candidato à terapia com lutécio. Quem é o paciente candidato à terapia com lutécio? É aquele paciente que tem a expressão do PSMA. Porque se ele não tiver a expressão do PSMA, ele não vai conseguir receber a molécula do lutécio e, portanto, ele não vai ter efetividade. Então, antes de prescrevermos lutécio PSMA para o nosso paciente, a gente precisa pedir 2 PETs, o PET-FDG e o PET-PSMA. E esse paciente precisa ter uma captação ávida no PSMA, com SUV maior do que 20 e não pode ter lesões discordantes, ou seja, ter captação maior no FDG do que no PSMA. Vejam aqui nos exemplos, à esquerda em vermelho, os pacientes inelegíveis, ou seja, não capta no PSMA, mas capta no FDG, ou capta no PSMA, mas tem lesões discordantes no FDG. Não adianta eu tratar algumas lesões que captam no PSMA e deixar lesões que não captam, tá? E quem são os elegíveis? São os que captam no FDG e no PSMA de forma concordante e que tem uma captação mais ávida no PET-PSMA. Tá? Então isso é um detalhe que pode ser cobrado na prova e a gente tem que ter atenção na prática. Vamos para as alternativas da questão? Letra A.
Olaparib, um inibidor de PARP, foi recentemente aprovado para pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração sem alteração no gene de reparo. Não é verdade isso. A gente utiliza o olaparib nesse cenário para os pacientes que têm alteração no gene de reparo. E aí você pode falar, Abraão, mas agora a gente tem os dados do estudo PROPEL, que avaliou a utilização de abiraterona com olaparib independente do status. Mas isso foi na primeira linha e a gente ainda discute esses dados, isso não é totalmente consensual. A gente sabe que inibidor de PARP é super importante em câncer de ovário, por exemplo, e também é importante em câncer de próstata, mas inibidor de PARP funciona realmente nos pacientes que têm mutação na via da recombinação homóloga. Então, isso seria discutível, portanto, a alternativa A incorreta. Vamos ver a alternativa B. O Lutece PSMA demonstrou ganho de sobrevida global quando comparado ao tratamento padrão em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração, previamente tratados com abiraterona ou enzalutamida e pelo menos um regime de quimioterapia de taxanos nos pacientes que têm PET PSMA positivo. Perfeito, perfeito, alternativa correta. Letra C. O teste genético germinativo ou somático não é recomendável para esse paciente, tendo em vista a baixa expectativa de vida. Não é correto. A gente tem que pesquisar porque existe a opção de inibidor de PARP nesse cenário, seria uma opção terapêutica caso ele fosse mutado. Então a gente tem que realizar. O uso de mitoxantrona demonstrou ganho de sobrevida global em pacientes com câncer de próstata metastático para osso. A alternativa é incorreta, né? A gente sabe que a mitoxantrona é uma droga super antiga, quimioterapia azul. Ela foi aprovada em 1996 pelo FDA. O estudo da mitoxantrona mostrou um benefício em ganho de controle de sintoma ósseo, de dor óssea. Então, não é ganho de sobrevida global. Portanto, a alternativa correta para a questão, letra C, discutindo o papel da medicina nuclear no tratamento do câncer de próstata.